Vamos falar sobre a fase invisível da prosperidade? Quase ninguém fala sobre isso quando se trata de prosperidade. Normalmente as pessoas já vêm com histórias prontas, com resultados, com viradas de chave, com portas se abrindo, mas existe uma fase bem antes disso, de tudo isso acontecer, que ela é bem silenciosa, ela é confusa e muitas vezes bem solitária. É uma fase em que parece que nada está acontecendo, quando na verdade muita coisa está sendo construída por dentro. E essa fase eu gosto de chamar ela de fase invisível da prosperidade. É aquele momento da vida em que você está fazendo tudo o que você pode. Você está buscando consciência, você está procurando se alinhar, mas os resultados eles não acontecem, eles não te acompanham. E isso pode gerar uma dúvida muito grande, uma frustração e até uma sensação de que você está fazendo algo muito errado, espiritualmente falando. E muitas pessoas começam nessa fase a se perguntar se realmente elas estão vibrando errado, se elas perderam a fé, se elas não são merecedoras realmente daquilo, ou se simplesmente elas não têm sorte. Mas a verdade é que a prosperidade ela não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando você desenvolve uma estrutura interna para sustentar tudo aquilo que ainda não chegou para você, tudo aquilo que você deseja. Então, existe uma ideia muito difundida de que a prosperidade é só pensar positivo. Só você elevar a sua vibração, só você confiar, só você entregar para o universo. Mas pouca gente fala sobre o quanto o receber exige maturidade emocional da gente. Pouca gente fala sobre o medo que aparece quando algo começa a acontecer, começa a dar certo, sobre a autossabotagem silenciosa que a gente faz, sobre a insegurança de sustentar mais, de ter mais responsabilidade, mais visibilidade, de ter mais escolhas. Isso, lidar com mais, isso exige muito mais da gente também. E isso exige uma responsabilidade muito grande, entende? Quando você passa a lidar com mais. E é importante você saber que antes de você ganhar mais, antes de você ter mais, a vida costuma te ensinar a lidar com a instabilidade, né? Ou antes de você expandir mais, a vida vai te convidar a olhar para onde você ainda sente insegurança, ainda sente medo, aonde você ainda tem algo, aquela crença enraizada. E antes de prosperar externamente, você muitas vezes aprende na marra mesmo, a se regular internamente. Então, essa fase, ela não é bonita, não rende like, não rende fotos, não rende frases bonitas, não tem validação externa. Às vezes ela só vem acompanhada de cansaço, de silêncio, de frustração, de dúvidas. E é a fase em que você está fazendo ajustes internos, tá? São ajustes que ninguém vê. Então, são várias desconstruções acontecendo, e nessa fase você tá aprendendo a não se abandonar quando as coisas não acontecem, né? No tempo que você gostaria. E muita gente desiste exatamente nesse ponto. Não porque ela não seja capaz, mas porque ela interpreta essa fase como o fracasso, né? Como resultado daquilo que ela pediu que não aconteceu. Então, para ela, ali já é o resultado, né? E quando na verdade essa fase ela é só um preparo para o que está por vir. O caos ele antecede a ordem, gente. A prosperidade exige muita segurança emocional da gente, sabe? Ela exige que você consiga lidar com o desconforto de crescer, que você saiba administrar os seus medos, as suas expectativas, suas frustrações, suas responsabilidades. Porque sem isso, mesmo que o dinheiro venha até você, mesmo que seus desejos venham até você, eles não vão ficar na sua vida, eles não vão permanecer, entende? Mesmo que a oportunidade apareça para você, ela não vai ser sustentada na sua vida, porque você não tem essa maturidade, essa responsabilidade emocional ainda. Então, talvez
você esteja vivendo este momento hoje e que tudo parece parado, mas internamente você está se reorganizando suas crenças, aprendendo seus limites, se conhecendo, entendendo melhor quem você é, o que você quer da sua vida. Então, talvez você esteja sendo treinada a confiar mais em si, a aprender a confiar mais em si, né? E não depender tanto de sinais externos, não ficar dependendo tanto de garantias de que alguma coisa vai acontecer para sua vida, sabe? E essa fase invisível, ela também ensina algo muito, muito, muito importante, que é a constância. A gente tem que aprender a ter constância na vida, gente. Isso é pra tudo, pra tudo. Não é aquela constância empolgada do início, mas a constância silenciosa de quem continua, mesmo que não tenha aplausos, mesmo que não tenha plateia, mesmo que não tenha resposta do universo. Isso é maturidade espiritual e emocional. Então, a prosperidade real, ela não nasce da pressa, ela nasce da sua capacidade de sustentar as suas escolhas, né? De sustentar os seus limites, de sustentar uma vida mais alinhada, sem ficar se auto-sabotando o tempo todo, né? Sustentar quem você está se tornando, quem você realmente quer se tornar, quem você realmente admira. É isso que você precisa sustentar. Porque é assim, dessa forma que a prosperidade nasce. E agora vamos enxergar assim, toda essa situação de uma outra forma. Você sente que você está fazendo sua parte, tá? Eu tô fazendo minha parte, eu tô me alinhando, tô fazendo tudo, mas o resultado não tá vendo. E talvez, para você neste momento, o convite não seja você fazer mais, né? A vida não tá te convidando a fazer mais. Talvez seja o momento de você fazer menos. O que você deveria fazer nesse momento é se estruturar, não tanto esforço, mas você se estruturar melhor por dentro, aprender a lidar com o medo de errar, com a ansiedade, né, do tempo, com as comparações, com a cobrança excessiva. Então, olha quanto aprendizado tem nessa fase. Nem tudo o que demora está errado, né? Nem tudo que é silencioso, que não faz barulho, quer dizer que tá estagnado, que não tem resultado. Às vezes a vida, ela só tá te preparando para algo que exige mais de você, né? Às vezes o seu desejo tá pedindo mais de você, exigindo mais presença, mais responsabilidade, tá te exigindo um nível de consciência muito maior, que só se constrói nessa fase, que só se constrói nesse espaço invisível entre o querer e o receber. A gente só constrói uma mente, uma consciência e uma mente forte nesses momentos que são desafiadores pra gente. Então, eu tive que trazer esse vídeo hoje porque é exatamente a fase em que eu estou neste momento. Eu já manifestei tantas coisas na minha vida e eu tenho certeza absoluta que o universo está cuidando de tudo e de que tudo dá certo para mim e de que tudo que eu desejo realmente eu consigo, eu construo e que às vezes é muito melhor do que eu imagino. Só que ainda assim, sabendo de tudo isso, eu me peguei esses tempos caindo na minha própria autossabotagem. Eu me peguei esses tempos duvidando, com medo e insegura. E tudo bem, tá tudo certo, não tem problema você sentir isso. O problema é você se identificar com isso. Inclusive, diversas vezes em que eu me sentia assim, eu pedia perdão a Deus, perdão pro universo, porque eu sabia que aquilo que eu estava sentindo, que tudo aquilo já estava sendo cuidado, que era uma emoção negativa, era algo que é ruim, negativo, mas que eu sabia que Deus estava comigo, eu sabia que o universo estava trabalhando para mim, só que naquele momento eu precisava sentir aquela emoção, eu precisava chorar, eu precisava colocar para fora, eu precisava falar. Naquele momento eu precisava me acolher. E depois eu ergui a cabeça e falei, não, peraí. Vamos voltar para o meu eixo, para o meu alinhamento. Busquei ferramentas novamente, falei, não, vamos voltar para o meu centro, para o meu alinhamento, porque eu sei que o universo está cuidando de tudo.
E se você tá passando por isso, eu gostaria de falar isso pra você, que essa fase, ela não é o castigo, não é um castigo e também não é o fim. Encare essa fase como um alicerce. E alicerces, eles não aparecem, eles sustentam tudo que vem, o que vem depois, mas eles não aparecem. Então encare essa fase como um alicerce e tente tirar o maior aprendizado que você puder dessa fase, porque talvez esteja sendo o seu preparo para viver aquilo que você pediu, para viver aquilo que você sonhou e até mais que isso, porque o universo sempre traz o que é melhor pra gente, tá? E se isso tocou o seu coração, deixe um comentário, curta, compartilha comigo se essa é a sua fase da sua vida. Eu gosto muito de saber, de compartilhar, de conversar com as pessoas, da gente se ajudar, da gente trocar experiências, trocar vivências, isso é muito legal. Então deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal. Aqui é um espaço novo, mas que vai ter ainda muito conteúdo bacana pra gente poder aprender um com o outro. Então, tchau!